TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. É um prazer e uma alegria poder estar convosco para uma reflexão conjunta. Desejo que tenham passado bem e vamos então passar ao nosso tema. É um tema da maior importância para a nossa reflexão. Obediência. Não se trata de obediência ao pai, à mãe. Esta obediência é muito mais vasta, porque é a obediência à divindade, a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, nós estamos a obedecer à lei humana também. Justamente. Portanto, a lei humana é intrínseca na lei maior. E nós vamos começar por refletir com Emmanuel. Ele fala-nos de uma obediência construtiva. E traz-nos Paulo, no capítulo 4, e é sobre, é sobre o versículo 1 que ele nos vai trazer a reflexão. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo escreve aos Efésios e roga-lhes que lhe sigam o exemplo. Ele é prisioneiro do Senhor. Que significa isso? É coisa estranha? Não é. É nós sermos fiéis absolutos dos ensinamentos do Senhor. É muito importante. Vamos continuar para melhor percebermos o que nos diz Emmanuel acerca da obediência. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. Então, ler o Evangelho é essencialmente estudar o Evangelho. Portanto, fixarmos a essência da mensagem do Evangelho. E para isso, nós vamos ler, reler, refletir e continuar a estudar o Evangelho. Só assim nós iremos captar, assimilar a mensagem do Evangelho. E nós nos encantamos. E a partir dessa insistência do estudo, nós vamos amar o Evangelho. E tudo faremos para sermos também prisioneiros do Senhor. E vamos vivenciar paz e alegrias espirituais que antes não conhecíamos, mas só nesta condição. Então, no versículo sob nossa atenção, que é o que Paulo rogou aos Efésios, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Absolutamente. Ele começou a viver integralmente os ensinamentos do Cristo, tal qual como ele disse numa passagem, numa das suas epístolas ou cartas,
já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, ele era um fiel seguidor do Cristo e dos seus ensinamentos. Escrevendo aos Efésios, declara-se apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Justamente. E isto, para nós chegarmos a este nível, nós vamos trabalhar por séculos e séculos até termos condições de entender finalmente a mensagem. Porque, de facto, a nossa condição espiritual ainda está muito a desejar. Por isso, nós agora já sabemos porque é que nós sofremos. É justamente por esta razão. Para nos acordar, despertar para a nossa renovação moral. E quem nos fala, quem nos ensina, é justamente o Evangelho do Cristo. Se ele não tivesse vindo ter conosco, nós ainda estaríamos no primitivismo. Hoje estamos mais avançados, justamente porque Jesus nos veio ensinar. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus, incondicionalmente, às portas de Damasco, revela, já tínhamos lido, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. E, de facto, estes exemplos de Paulo foram reais e nós devemos nos esforçar justamente para compreender como é possível um ser ter tanta capacidade de provar, de testemunhar os ensinamentos do Cristo. Porque se nós não os vivenciarmos, não os testemunharmos, nós não atingimos esse nível, o nível dele. E continuamos a desconhecer o que são as alegrias espirituais. Ainda não sabemos o que é essa alegria espiritual. Uma serenidade absoluta. Um bem-estar interior. Mas nós, a pouco e pouco, havemos lá chegar, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem. Ele tem essa consciência perfeitamente iluminada. Porque ele tinha essa consciência dos deveres sagrados que lhe competem. E os nossos deveres que nos competem é na relação com os outros, no nosso dia-a-dia, onde quer que estejamos. É aí que nós vamos provar o avanço, o progresso que já conseguimos. Portanto, dos sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Quando é que nós já pensamos nisso? De manhã, ao nos levantarmos, hoje vou ser fiel aos ensinamentos do Cristo. Não vou ofender, não vou incomodar, não vou criticar, vou ser tolerante, vou amar, vou compreender. Este é o caminho. Simples frase demonstra-lhe elevada concepção da obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir prioridade à vontade de Jesus em nossas experiências. Aí está. De manhã, começa-se o dia e vamos dar prioridade à nossa reforma moral na relação que estabelecemos com os outros. É por isso que nós não prescindimos do outro.
É por isso que nós não prescindimos de viver em sociedade. Porque é aí que nós despertamos para a realidade. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará a expressiva posição no seio das esferas. A expressão. Então, e esperemos que já estejamos a caminho disso, porque afinal nós já estamos num período de transição para essa fase. Nós estamos a transitar muito lentamente, mas nós estamos a transitar. E então a Terra, de facto, poderá começar a ser um paraíso, sem precisarmos de, para sermos felizes, passarmos a outras esferas. Aqui também. Depende só de nós. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda a parte. Em toda a parte. Onde estivermos. Com quem estivermos. Em que circunstâncias. Não importa. Mas nós temos de ter o objetivo de que, em relação com o próximo, nós temos que estar a agir exatamente como Cristo agiu. Porque foi Ele que nos ensinou, na teoria e na prática. Portanto, somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, que ainda paira muito em nós, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Portanto, não acreditemos muito em nós, de que somos umas escrituras ótimas, que estamos bem, que cumprimos. Não é assim, não. Nós primeiro temos que perceber a matéria que precisamos de estudar. E essa matéria encontra-se no Evangelho. Nós só ter vontade e desejar ser melhor não é suficiente. Temos que passar ao trabalho individual de nós próprios. Ainda Emmanuel, nos Instrumentos do Tempo, ele diz-nos: recorda que a obediência é o alicerce da ordem. Nos mais recuados círculos da natureza e aprendamos a obedecer, se realmente nos propomos concretizar o ideal superior que abraçamos. É o alicerce da ordem. Imaginemos se cada um fizesse agora o que quisesse. O que seria? Que agitação não haveria? Quem poderia viver nessa anarquia? Há regras, há condições, e nós temos de obedecer. Se conhecemos as leis humanas, muito mais necessitamos de conhecer as leis divinas, porque elas são abrangentes. Obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que Ele personaliza em seu exemplo de amor e luz, converter-nos-emos de beneficiários em aprendizes. Nós estamos na condição de beneficiários. Porquê? Porque nós temos à nossa disposição já o Evangelho e a doutrina espírita. Nós somos beneficiários ainda só. Nós temos, mas não fazemos uso ainda, o uso devido. Então, convertemos-nos de beneficiários em aprendizes. Ainda nem somos aprendizes. Ainda não. Ainda só temos o livro na mão, mas indecisos, não sabemos o que fazer com ele. E de aprendizes em servidores fiéis da sua doutrina. Aí, então, o salto vai ser muito mais qualitativo. Mas nós temos à nossa frente séculos e séculos, se não milénios, para podermos ser os tais servidores fiéis de Jesus. Então, comecemos, temos todos que começar. Aprendamos a viver, diz-nos Emmanuel, sob o jugo do Senhor, dentro da nossa liberdade de escolher. Sim, somos nós que vamos ter que escolher. Somos nós que vamos decidir.
de escolher o próprio caminho. Nós, sim, temos o livre-arbítrio e vamos decidir. Mas depois seremos chamados à responsabilidade. De vez que somente pelo cativeiro voluntário, como Paulo, aos nossos deveres, é que caminharemos para a definitiva emancipação. Então, reparem que evoluir não é coisa fácil. Exige de nós muito trabalho e esforço. Nada recebemos gratuitamente. Tem que ser tudo pelo nosso esforço e dedicação. E aqui, em Miramês, em alguns ângulos dos ensinamentos do Mestre, também nos traz coisas muito importantes. Somente Deus não tem necessidade de obedecer a quer que seja. Nós outros carecemos da obediência, já que somos inferiores e com ela estaremos abrindo canais para o aprendizado de outras virtudes. Então, nós somos as crianças que temos de obedecer. Ainda somos crianças espirituais. Nós carecemos da obediência, porque existe uma lei que nos conduz, que é sábia, e nós temos que lhe obedecer. Porque nós somos inferiores, somos de facto as crianças. E se obedecermos, nós estamos de facto abrindo os tais canais para começarmos a trabalhar as nossas virtudes que existem dentro de nós. Quando Deus nos criou, Ele criou-nos já com todas as virtudes, só que elas estão adormecidas. E o nosso trabalho evolutivo é, de facto, despertá-las em nós e colocá-las em ação. E isso leva também séculos, e exige muito trabalho, dedicação e entendimento. Nós temos que perceber que estamos submetidos a uma lei maior. Somente Deus prescinde da ajuda de outros seres porque é perfeito. Os demais filhos da criação não vivem sem esforço mútuo, sem troca permanente de uns com os outros, no afã de atingir uma meta evolutiva considerada infinita. É verdade. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros. E Deus não nos deu essa condição por acaso. Porque é na necessidade e na permuta de uns com os outros que nós ganhamos o afeto, a simpatia, a gratidão e o amor. E estamos evoluindo. Ajudando uns aos outros. Porque essa é de facto a lei. E não podemos fugir dela. Porque é o melhor para nós. Somente Deus dispensa completar as suas qualidades, porque Ele é a perfeição absoluta. Os espíritos herdeiros do Senhor, por esforços individuais e coletivos, chegarão à plenitude da felicidade. Então vejam, os esforços individuais e coletivos. Nós também na sociedade estamos a contribuir para essa nossa plenitude e evolução espiritual. Nós nos ajudamos uns aos outros a evoluir. Porque aqueles que sabem mais vão ajudar os que sabem menos, os que estão mais atrás. Como nós se ajudamos os outros, também recebemos dos outros que estão mais adiantados do que nós. E todos nós estamos contribuindo para a evolução do nosso planeta e de nós próprios. E é assim que se evolui. Mas temos de obedecer. Mas isso em permanente permuta das conquistas dos valores imortais. Permanente, nós estamos permanentemente permutando, porque nós estamos sempre nos relacionando. E o amor de uns para com os outros nasce da necessidade de nos completarmos, com as experiências e conquistas de cada um, constituindo o património de todos. Ora, essa necessidade que nós temos uns dos outros, é esse o objetivo. Como a lei é sábia.
E não adianta nós nos cansarmos uns dos outros. Nos sentimos incomodados. Porque quanto mais tivermos esses sentimentos, mais nós vamos estar juntos. Porque isso tem que ser anulado em nós. Essa é a lei de Deus, essa é a função da vida. Pronto, não há que discutir. Todos os espíritos nos rudimentos da razão conduzem consigo a síntese divina de todas as leis. Nós temos em nós as leis já bruxuleando pelas vias dos instintos. Sim, esses rudimentos da razão ainda, os que estão ainda só a iniciar a razão, as leis conduzem-nos pelo instinto. Os instintos orientam a criatura. Mas quando eles forem donos absolutos do livre-arbítrio, da razão, então são eles que vão, de facto, se orientar. E vão prescindir do instinto para se conduzirem na vida. Se tudo vive em agrupamento, não é por força de uma obediência imposta por lei? Então, as pedras das estrelas, tudo obedece a uma lei, a uma vontade soberana. Tudo se agrupa para a melhor harmonia da criação. Observemos bem a natureza. Tudo se agrupa. Entre os planetas existem trocas incalculáveis, das quais a ciência pouco conhece. Se assim não fora, não haveria equilíbrio. O sistema solar gira em torno de outros sistemas, com o mesmo objetivo de ajudar, sendo ajudado. É lei geral. As constelações giram em torno das galáxias, em profunda simbiose, em trocas permanentes de energias vivificantes, ceifas de Deus que garantem a vida em toda a parte. Então, não temos alternativa, senão obedecer à lei que exige de nós mudanças constantes, até atingirmos a perfeição. Obedecendo sempre a essa força que nos comanda, que nos orienta e que nos exige. Somente Deus, repitamos, não precisa de outros deuses, mas nós outros precisamos de outros espíritos para, por intermédio das permutas efetuadas com eles, encontrarmos mais facilidades na nossa evolução. Ao receber a mão amiga do outro, nascem o afeto e a gratidão eterna de coração para coração. Até todos vivermos em paz, em perfeita harmonia, obedecendo. Quando se chegar a esse nível, a pessoa não sente que obedece, simplesmente cumpre, vive. Se quiseres entrar na evolução reta, não o conseguirás sem a obediência. Porquanto não há fé sem obediência. Não existe caridade sem obediência. Não aparece amor sem obediência. Sê um sol obediente a uma rota traçada pela inteligência soberana. Ao saíres no teu giro habitual, faze luz, sem esperar seres obrigado a isso. Essa que é. Esse é o nível que nós ambicionamos chegar. Nós não nos sentimos mais obrigados. Simplesmente vivemos numa obediência que está na profundidade do nosso ser. Faz parte das nossas células. É
fácil. Quando chegamos aí, é facílimo. E na desobediência, o que é que nos acontece? Na desobediência, a dor. Agora sabemos porque sofremos. Agora sabemos porque sofremos. A dor tem esse mesmo objetivo. É despertar o espírito para a renovação moral. E a dor tem esse objetivo, de nos conduzir à reforma moral, à evolução, à obediência da lei maior. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação, absolutamente de ordem, que educa o espírito. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós, em todo o seu peso, com todo o seu peso, e determinam as condições do nosso destino. Exatamente. O tipo de reencarnação que nós estamos vivendo fala do nosso passado. Se sofremos, se temos desgostos, se temos problemas, saibamos que estamos a ser educados pela lei maior. Algo nós fizemos de errado, muito errado, para sofrermos as consequências. É óbvio. O sofrimento não é muitas vezes mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Nós violamos a ordem. E cá vem o sofrimento para nos lembrar. A nossa consciência também. À medida que ela estiver cada vez mais desperta, ela servirá de tribunal. Mas um tribunal mesmo a sério. Nós começamos a ter o sofrimento moral. E o sofrimento moral é, sim, muito mais doloroso do que o sofrimento físico. Portanto, é muito sério. Mas sendo partilha de todos, portanto, o sofrimento, todos passam pela mesma situação, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm de passar por ele, por sua vez. Todos têm que passar pelo sofrimento para irem despertando. Ninguém está imune, porque também não está imune ao erro. Sua ação é benfazeja. O sofrimento é benfazejo, para quem sabe compreendê-lo. Quem de nós tem capacidade de sofrer em silêncio, sem queixume, sem revolta? Sem revolta, muita gente o consegue, mas sem queixume, não creio. Ninguém. Porque nós não compreendemos ainda o significado da dor nas nossas vidas. Por isso, mas a doutrina espírita nos explica a razão da necessidade da dor em nós. Nós já sabemos. A dor é consequência da desobediência à lei maior. Mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Aqueles que muito já sofreram, que já muito testemunharam e já sabem o resultado, as consequências de terem já
dado o testemunho. Sem isso, não teriam chegado ao nível que já chegaram. Por isso, eles percebem, sim, sem a dor, sem o sofrimento, nós não avançamos. A dor física produz sensações. Sim, nós sentimos. O sofrimento moral produz sentimentos. Quando nós sofremos a dor moral, nós não aguentamos essa dor e percebemos que temos de mudar. Por isso, produz sentimentos. Sentimentos nobres, muito melhores. Trabalhando virtudes. O prazer e a dor estão muito menos nas coisas externas do que a nós mesmos. Incumbe a cada um de nós regular suas sensações, limitar os efeitos. Portanto, nós sentimos muito mais profundamente o ser. Estão muito menos nas coisas externas do que a nós mesmos. Portanto, o prazer e a dor, ela é vivenciada pelo espírito. É o espírito que vivencia esses estados de alma. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade. Adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. Que seria a vida com cada um fazendo o que quiser a belo prazer, à sua vontade. Qual seria o desequilíbrio na sociedade, a desordem, o caos na sociedade, em que cada um faz o que muito bem entende, sem obedecer a regras. Não era possível a vida. Então, nós temos de obedecer. Absolutamente. Não são só as crianças que obedecem aos pais. Nós todos obedecemos ao Pai Maior. A tendência geral consiste em fecharmos-nos no estreito círculo do individualismo. E isto é péssimo. Quando nós só pensamos em nós e ignoramos todos os outros que estão passando por muitas dificuldades. Dificuldades de sobrevivência. Dificuldades existenciais. De toda a ordem. Nós só queremos fechar a nossa porta à noite e que tudo esteja em paz e funcionando. Somos muito egoístas. Não nos preocupamos com o que o outro sofre ou o que lhe falta a ele. Nós poderíamos contribuir muito mais do que nós contribuímos. Deveríamos pensar mais naqueles que têm muito menos do que nós. E um dia seremos chamados a essa responsabilidade. Temos que começar a trabalhar esse aspecto em nós. Preocuparmos-nos cada mês, distribuir um pouquinho. Nós temos que nos comprometer a esses gestos. Nós conhecemos instituições que necessitam bastante e elas trabalham com muita dificuldade por falta de condições. Nós temos que começar
a pouco e pouco, amando e compreendendo o outro. Não é só nós. Por esta forma, o homem abate-se, não ajudando, não pensando no outro, abate-se, aniquila-se, reduz a estreitos limites tudo quanto nele é grande. Quando nós nos fechamos no nosso egoísmo, ignorando o outro, primeiro eu. E primeiro eu, sempre será. Nós estaremos sempre em primeiro lugar. Então é isso que nos acontece. O homem abate-se, ele perde o brilho da sua humanidade. Tudo quanto nele é grande. Portanto, ele reduz a estreitos limites. Portanto, como se nós nos liquidássemos a pouco e pouco. E isso acontece. Nós, como se nos anulássemos, ignorando o outro. Quanto está destinado a desenvolver-se, a estender-se, a dilatar-se, a desferir voo toda a sua alma. Nós temos que começar justamente pelo outro. Porque nós vivemos em comunidade e em partilha, em permuta constante. É isso que Deus quer de nós. Então, quando nós não ajudamos o próximo, nós estamos a anular-nos, fechados no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, virtudes ocultas que existem em nós, adormecidas. A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. O que é que pode esperar aquele que não se preocupa absolutamente com o outro? Já se sabe, virá numa próxima reencarnação em condições semelhantes ou pior. Porque nós aprendemos com o sofrimento. Passando pela mesma condição, nós nos lembramos do outros que conhecemos, mas que não tivemos a coragem de nos aproximar. E é assim que nós estamos constantemente a ser provados pela lei maior. Deixa ver como é que ele vai agir agora. É isso. Então, vejamos que temos muito trabalho à nossa espera, à nossa frente. Nós não estamos tão bem quanto julgamos. Não estamos, não. Nós já estamos a pensar o que é que vamos comprar no próximo mês. Será um vestido, uns sapatos, umas calças? Será um chapéu? E isso é a mente que está a pensar. Compras. Eu preciso disto, daquilo. Vou comprar. Mas não ocorre esse dinheiro ser distribuído por quem não tem um pão para comer. Isto é para todos nós. Cada um que pense o que faz. Porque quando nós esperamos tudo bom à nossa volta, nós o não teremos. Isto não vai acontecer. Porque não temos mérito para isso. Nós não estamos a trabalhar para tal. Nós não estamos a obedecer à lei. Lembremos-nos o que Jesus fez e nos ensinou. O gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares. Não, o gênio, o que se tornou um gênio, não é só consequência de trabalhos ao longo de séculos e séculos. É também muito sofrimento, abnegação, dedicação. Nós não queremos sofrer. Nós queremos que tudo decorra da melhor maneira. Mas não vai decorrer, já sabemos que não decorre. Então, a dor fez-lhes vibrar a alma
Inspirou-lhes a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção que souberam traduzir com os acentos do gênio e que os imortalizou. Lembremo-nos de Paulo de Tarso. Esse é um exemplo extraordinário. De perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido. E levou uma vida total de amor, de entrega, de sacrifício. E ele tornou-se, de facto, um ser excepcional. Porque ele vivia segundo os ensinamentos do Cristo, cuidando de todos, preocupando-se, doando, caminhando milhares de quilómetros a pé para ir ao encontro das populações para lhes passar o ensinamento de Jesus. Seres necessitados de amor, de fraternidade e de amparo material, não só moral. Portanto, quem se entrega assim ao Cristo, deixa-nos os tais exemplos que nos encorajam a nós próprios. Mas temos que contar, sim, com muito sofrimento, com muita dor, com muito sacrifício. Porque nós só imaginamos um gênio, mas não queremos saber do caminho que ele percorreu. Mas aí é que está. Nós não precisamos, não podemos passar sem perceber essa verdade. Nós nos comprometemos em nos melhorarmos, mas vamos ter que passar pelos mesmos caminhos, dolorosos, difíceis, exigentes. Estamos provando, nós temos que dar testemunho. E é isso. Portanto, a vida não é fácil, mas ela não é fácil porque nós não obedecemos. Somente por isso. Porque somos comodistas, porque queremos o melhor para nós, porque estamos cansados, porque agora não, eu não aguento mais, não dá, eu não consigo. É isso. Somos derrotistas. Porquê? Porque não nos queremos sacrificar. Só queremos a facilidade. Mas ela não chegará nestas condições. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, que o faz despertar, faz de lá saírem os gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. É na dor. Porque nós erramos e é a dor que nos vai dizer: tu fizeste mal, não sabes que fizeste mal. Então tu sabes e não fazes, então nós temos um remédio para isso, melhor. Aí está. E nós somos contemplados com aquilo que estamos a pedir mesmo. Só assim. A criança só aprende quando leva umas palmadas. Se as palmadas não servem, não chegam, haverá outros instrumentos que eles acabam por saber que se fizerem tal asneira, vão ser castigados. Portanto, não fazem mais. E connosco acontece o mesmo. É a dor que nos coloca no devido lugar. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Adquirir valores. Conquistar fé. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. O espírito se engrandece, irradia bem-estar. O sacrifício
satisfaz a pessoa, porque ela atingiu o objetivo, ela se esforçou. Portanto, o espírito se expande, porque atingiu o seu objetivo. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, eu estou muito lenta, porque hoje está muita gente e é preciso acompanhar o movimento lá atrás, porque senão ficamos sem assunto. Mas me parece que as coisas estão a caminhar um pouco melhor. Eu sei, mas as pessoas ainda não foram ao passo. Mas eu vou acelerar um pouquinho mais. Tem estado, por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual única, duradoura. Nós estamos a caminhar para o fim, não se atormentem. Nós estamos a caminhar para o fim. É realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho, para educá-lo e melhorá-lo. É isso mesmo que acontece. É principalmente na consciência que está a sanção do bem e do mal. Sim, nós temos a obrigação de identificar. Isso é nós, porque a nossa consciência nos acusa. Ela registra minuciosamente todos os nossos atos e mais cedo ou mais tarde erige-se em juiz severo para o culpado. Exatamente. E se nós a não tivéssemos, então Deus nos acuda. Pelo sofrimento, aprendemos a humildade, a indulgência e a compaixão para com todos os que sucumbem. Nós sentimos essa compaixão, exatamente. Nós temos pena, lamentamos, nós já nos fixamos mais na situação do outro. Chama-nos a atenção. Tudo se resgata e repara pela dor. Portanto, não questionemos porquê isto me aconteceu, porquê a mim. A razão é essa. Somos nós. Conclusão. Por muito tempo ainda, a humanidade terrestre ignorante das leis superiores, inconsciente do futuro e do dever, precisará da dor para transformar o que nela predomina. Os instintos primitivos e grosseiros em sentimentos puros e generosos. Por muito tempo ainda, a humanidade terrestre ignorante das leis superiores. E esse é o nosso drama. Por nós sermos ignorantes das leis superiores. Por isso nós questionamos, porquê a mim? Porque me aconteceu isso. Porque nós desconhecemos as leis. E agora já vamos sabendo que tudo o que nós fizermos de errado virá ter a nós. Precisará, portanto, inconsciente do futuro e do dever. E mais, desconhecemos o futuro e os nossos deveres para com a lei maior. Tudo isto, não conhecemos a lei, não cumprimos com o nosso dever e, portanto, aí está a dor. Para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos ainda e grosseiros. Em nós predominam ainda esses instintos primitivos e grosseiros. Mas temos que saber que, de facto, eles são assim. A nossa atitude revela isso mesmo. Puros e generosos. Bom, eu sei que o tempo está como está, mas acho que o passo ainda está a decorrer. Então, meus amigos, terminou? Terminou. Eu desejo a todos muita paz de Jesus. E que nós
levemos conosco realmente o Evangelho e a obediência a Jesus. O João vai-me tirar-me isto aqui, por favor. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Acerca da obediência, se formos até ao Evangelho, no capítulo 11, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, Kardec e os espíritos superiores vão-nos falar desta virtude. É uma virtude que anda de mãos dadas com a doçura. Jesus veio nos ensinar pela doçura. E ele ensinou-nos obediência pela doçura. Um dia foram perguntar-lhe aqueles que estavam oprimidos, porque o povo israelita vivia oprimido, o que achava acerca dos impostos dos romanos. E ele ensinou-lhes a obediência. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A obediência é uma virtude, antes de tudo. E é uma virtude que vamos aprender ao longo do tempo. Porquê é que nós não a aprendemos? Porque nós somos rebeldes, somos orgulhosos. E esse orgulho que está no nosso coração impede-nos de aprendermos a ser obedientes, naturalmente. Então vamos... Por isso Jesus nos deixou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Quando formos mansos, quando formos capazes de cumprir naturalmente a lei do Pai, porque ela é natural em nós, nós vamos conseguir fazê-lo. Vamos conseguir ser obedientes, que é uma virtude ativa. É uma virtude em que nós vamos fazer exatamente como Jesus. Vamos achar que a nossa consciência, que está de acordo com a lei do Pai, atua naturalmente segundo as leis divinas. E aí parece que já nem somos obedientes. E por isso Paulo disse, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Naturalmente ele achava-se fundido com aquela entidade e com aquele pensamento. E isto faz-se com muita doçura. Ninguém ensina sem ser pela doçura. Nós aqui em Portugal temos um provérbio que nos diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas se ela vier com violência, ela só destrói. Quando nós vemos as lindas obras da natureza, elas são forjadas pela brandura. E assim vai ser, a ensinar a obediência como Jesus a ensinou. A obediência é ensinada pela brandura, pelo amor, como Jesus nos ensinou. E vamos ficar por aqui e vamos então à nossa prece. E vamos agradecer profundamente ao mundo maior a nossa presença na casa de Jesus, o envolvimento que foi dado a cada um e a todos, para que vibrações de paz e de amor nos fossem entregues. Mestre amado, esperais por nós há milénios, e rebeldes como somos, temos fugido do vosso caminho, desobedecendo à lei de nosso Pai e continuando procurando a felicidade, a esperança em dias melhores.
Mas hoje, e muitas vezes já nos ensinastes que para caminharmos para vós, precisamos de aprender a lei de amor e caridade. Ajudai-nos, Mestre, a aprender a ser do mundo sem ser do mundo. A aprender a escolher o bem, a paz e a luz. A aprender, Senhor, a vossa lei imorredora que transitou e transitará através dos séculos, que nos ajudará a melhorar os nossos corações e a alcançar um dia a bênção e a felicidade de vos encontrarmos. Ajudai-nos a aprender a ser obedientes, pois, como diz o Evangelho, a obediência é o consentimento da razão. Ajudai-nos a compreender, através do amor e através da razão, o quanto precisamos de nos irmanarmos com a lei do Pai para alcançarmos, Senhor, uma melhor posição, um melhor caminho, mais feliz e que nos leve um dia até vós. Ajudai-nos a vencermos-nos a nós próprios, a franquear a porta estreita. Ajudai-nos, Senhor, a abraçar o vosso Evangelho, que é o caminho das nossas vidas, para que os nossos espíritos, Senhor, possam encontrar a luz. E abençoai-nos, vós e vossa Mãe, Maria Santíssima, que nos possa colocar no seu regaço quando as dores vierem ao nosso encontro, quando as lutas forem acerbas, para que possamos vencer a nós mesmos e continuar com a certeza e a perseverança de que vós estáis à nossa espera. Abençoai todo este planeta, nos dois planos da vida, Senhor, e sede conosco, hoje e sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.